A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia de leitura. Encerramos ontem o livro do Gênesis e hoje vamos iniciar nossa leitura no livro do Êxodo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, aleluia, nos ajudou, tem nos ajudado e vai continuar nos ajudar, nos sustentar na leitura da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos iniciar lendo o livro de Êxodo, capítulo de número 1 ao capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deixa eu deixar uma breve introdução do livro do Êxodo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o livro de Moisés, chamado Êxodo. Aleluia. Êxodo quer dizer saída, e este livro trata-se do acontecimento mais importante da história do povo de Israel. Isto é, a saída dos israelitas do Egito, onde era escravo. Aleluia. O livro tem 4 partes principais. Primeira, a libertação dos israelitas. Segundo, a viagem até o Monte Sinai. Terceiro, a aliança de Deus feita com seu povo no Monte Sinai, onde Deus lhe deu as leis morais, civis e religiosas. Quarto, a construção de um lugar de adoração para o povo de Israel e as leis a respeito do sacerdócio, da oração, da adoração de Deus. Acima de tudo, este livro descreve o que Deus fez, como ele libertou seu povo e como daquela gente ele formou uma nação cheia de esperança no futuro. A figura humana central do livro é Moisés, homem a quem Deus escolheu para tirar o seu povo do Egito. No capítulo 3, nós vamos ler como Deus chamou Moisés e lhe revelou seu nome sagrado. Eu sou o que sou. O trecho mais conhecido do livro é a lista dos 10 mandamentos, que nós vamos ver no capítulo de número 20. Nós vamos iniciar nossa leitura. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas eu também tenho outro, aleluia, relato sobre o livro do Êxodo. Louvado seja o nome do Senhor. O livro do Êxodo, queridos, louvado seja Deus, o mesmo significa saída, né? Esse livro conta como Deus livrou os israelitas de uma vida de penúrias e escravidão no Egito. Deus fez um pacto com ele e lhe deu as leis para ordenar e para governar a sua vida. Que esse pacto, oh, aleluia, seja firmado na minha e na tua vida, tá certo? Então vamos para a leitura dizendo assim, antes de orar, antes de lermos, aleluia. Pai amado, querido e santo, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na leitura da tua palavra. Meu Deus, aleluia, e que nós possamos aprender com o Êxodo, Senhor. Que nós possamos ver saída, Senhor, como assim a palavra Êxodo significa. Saída, Senhor, em nome de Jesus. Que ao lermos, aleluia, o livro do Êxodo, possamos, meu Deus e meu Pai, aleluia, obedecer os teus mandamentos, possamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aprender mais do Senhor e crer, Senhor, que em tudo tu há uma saída. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o capítulo de número 1, aleluia, e também depois iremos para, aleluia, o capítulo 2 e o capítulo 3 e também para Mateus 14, do capítulo 1 ao Mateus 14, do versículo 1, ao versículo de número 21. Iniciamos a leitura. O sofrimento dos israelitas no Egito. São estes os nomes dos filhos de Jacó, que foram com ele para o Egito, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azé. Os descendentes direitos de Jacó, 70 pessoas ao todo. José e o outro filho já estavam no Egito.
Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. Depois do Egito, teve um novo rei, que não sabia nada a respeito de José. E ele disse ao seu povo: Veja, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir contra os nossos inimigos e lutarem contra nós e saírem do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que ele se torne ainda mais numeroso. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram uma cidade de Pitom e Rameses, onde o rei guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolo, na construção e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. O rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras, aleluia, das mulheres israelitas, seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, faça o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixe que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não faziam o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixava que os meninos viessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? E elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. E as parteiras temiam a Deus e por isso foi bom para elas. Aleluia, e fez com que tivesse as suas próprias famílias. O povo de Israel aumentou e tornou-se mais forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixe que todas as meninas vivam. O nascimento de Moisés. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida, deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tampou os buracos com betume e pinche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente ela viu a cesta do menino na moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. E ela ficou com muita pena dele e disse: Este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi, trouxe a própria mãe do menino. E a princesa lhe disse: Leve este menino e crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela levou a filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs o nome dele de Moisés e disse: Eu o tirei da água. Moisés foge do Egito. Moisés já era bem feito e um dia saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também o egípcio batendo no israelita. Aleluia. Um patrício seu
Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou o que tratava. Aleluia. Então perguntou ao que maltratava o outro: por que vocês estão brigando no seu patrício? O homem respondeu: Quem pôs você como nosso chefe ao nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobri o que fez. Quando o rei do Egito soube, aleluia, do que Moisés havia feito, quis matá-lo, porém ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Jetro, sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras do seu pai. Então chegaram ali alguns pastores e começaram a insultar as moças dali. Porém Moisés se levantou e a defendeu e deu água aos animais. Quando elas voltaram ao lugar onde seu pai estava, ele perguntou: por que vocês voltaram tão cedo hoje? E elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, tirou água para nós e ainda deu água para os nossos animais. E aonde está ele? Perguntou Jetro. Por que vocês o deixaram lá? Vão chamá-lo para que venha jantar com a gente. Depois Jetro convidou Moisés para ficar morando ali e ele aceitou. Então Jetro lhe deu sua filha Zípora em casamento. Quando ela teve um filho, Moisés pôs o nome dele de Gersom e disse: e sou hóspede em terra estrangeira. Alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuavam gemendo por causa da escravidão. Eles gritavam pedindo socorro e os seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu o gemido deles e se lembrou, oh aleluia, da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Capítulo 3. Deus fala com Moisés. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Aleluia. O espinheiro, amados de Deus, é a sarça, que essa versão fala espinheiro. Então pensou: que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para vê-lo, ele o chamou no meio do espinheiro, que a sarça ardente, e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Aleluia. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que estão sofrendo. Por isso desci para libertar do poder dos egípcios, para salvar do Egito, aleluia, para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moraram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o povo, os israelitas. Moisés perguntou: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você quando você for tirar do Egito o meu povo. Vocês vão me adorar neste monte
e isso será uma prova do que eu o enviei. Porém, Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. Aí o que é que eu digo? Deus disse: eu sou quem sou. Aleluia. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, e assim lhe será lembrado por vocês em todo o tempo. Depois Deus disse: vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, aleluia, apareci a você e ordenei que lhe disseste: tenho visto sua situação e sei que os egípcios estão fazendo, aleluia, com vocês. Eu resolvi tirar do Egito, onde estão sendo maltratados. Eu vou levá-lo para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. O meu povo ouvirá, aleluia, o que você vai dizer. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito e diga a ele: o Senhor Deus, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora deixe-nos ir, aleluia, para o deserto. Aleluia, uma distância de 3 dias de viagem para oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aleluia. Eu sei, aleluia, que o rei do Egito não foi obrigado, ele não deixar vocês ir embora. Por isso eu vou usar o meu poder, aleluia, e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês, e quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela, ou seja, suas vizinhas, que lhe derem objetos de prata e de ouro, e roupas com que vocês vestirão os seus filhos e as suas filhas, e assim vocês tornarão as riquezas dos egípcios. Aleluia. Mateus, capítulo de número 14. Louvado seja Deus, do versículo de número 1 ao versículo de número 21. Aleluia. A morte de João Batista. Naquele tempo, Herodes, o governador da Galiléia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: este homem é João Batista que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagre. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe, pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: pela vossa lei é proibido se casar com Herodias. Aleluia. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João Batista era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e ele gostou tanto que prometeu à moça: juro que darei tudo o que você pedir. Seguindo o conselho de sua mãe, ela pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortasse a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram levar o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Jesus alimenta uma multidão. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali de um barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas a multidão souberam onde ele estava e vieram dos povoados e seguiram por a terra. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, esse lugar é deserto, manda essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e compre alguma coisa para comer.
Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Dei vocês mesmo comida a eles. E eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças e partiu os pães e entregou aos discípulos. E estes distribuíram a todo o povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Louvado seja Deus. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aleluia. Em nome de Jesus.